Boa noite, professor. Vamos dar início na nossa apresentação de cálculo da altura dos bocais ou aletas e das pás, grupo formado por mim, Silas Ribeiro, e também Ricardo Gabriel, Silvio Correia, Tércio Figueiredo e William Lacerda. Bem, para darmos inícios é importante saber também um pouco das turbinas térmicas, né? E elas são máquinas usadas na transformação de energia térmica para energia mecânica, mas ela também pode transformar em alguns outros tipos de energia. E as mais utilizadas são a turbina a vapor, a gás e a hidráulica. Explicando um pouquinho a turbina a vapor, ela transforma a energia térmica do vapor pressurizado em trabalho mecânico. Ela gera basicamente um movimento rotativo, então ela tem grande usabilidade aí da cogeração de energia elétrica. A turbina a vapor ela não vai fazer geração de energia, isso também é citado na primeira lei da termodinâmica, que cita que a energia não pode ser criada nem destruída, somente transformada. Na turbina a vapor pode ter três transformações: de térmica para cinética, cinética para mecânica e mecânica para elétrica. E é importante destacar também que as turbinas a vapor substituem o motor a vapor devido à sua eficiência térmica, né? Agora falando um pouquinho da turbina a gás, ela é formada basicamente aí por três equipamentos: o compressor, a câmara de combustão e pela turbina. São as três principais partes aí da turbina a gás. E vai operar em ciclo aberto, pois o fluido de trabalho deles é o ar, vem da atmosfera e volta para a atmosfera depois de passar pela turbina. Tem duas categorias aí para turbogeradores a gás, que são a pesada, de geração de energia, e a propulsão naval e aeroderivativas, que seria para projetos aeronáuticos. E aí a última das mais conhecidas, a turbina hidráulica, ela vai utilizar um fluido para gerar um trabalho, em forma de torque e velocidade de rotação. Um exemplo aí que a gente tem é a hidrelétrica, que usa aí a força da água, né, e transforma em energia elétrica. A turbina hidráulica ela vai possuir palheta estática ou fixa no rotor, isso vai depender de cada modelo. Mas ambas, dependendo de qual modelo seja, elas vão ser ajustadas para controlar o fluxo e a potência. E aí tem vários tipos de modelos de turbinas hidráulicas. Tem a Francis, a Kaplan, a Pelton e a Hélice. Cada uma vai ter aí a sua vantagem e sua desvantagem, então vai aí da escolha de acordo com o projeto desejado. Então vamos falar um pouco sobre turbinas. Turbinas elas fazem parte do grupo de máquinas térmicas. Dentro delas nós temos turbina a vapor e turbina a gás. Só que dentro dos tipos de turbina nós temos vários modelos. Algumas delas são as turbinas de ação simples, que aí nós temos os tipos delas de modelo. A turbina de Ratot, turbina Curtis e turbina Parsons. Mas em que consiste uma turbina? O objetivo principal é a conversão de forças, transformar a força do fluido, da pressão ou da queima do gás em uma energia mecânica, transformando então a energia cinética do movimento em energia mecânica. E em sequência transformar essa energia mecânica em energia elétrica ou até mesmo tocando outro tipo de equipamento. Mas como isso acontece? Começar a analisar o perfil das aletas das pás. Podemos perceber que ela tem um perfil aerodinâmico que proporciona, através do princípio de Venturi, o fluido, o vapor que esteja passando através do sistema, aumente a sua velocidade, diminua a pressão, assim causando um aumento de energia cinética no sistema. Como funciona isso? Ao restringir a passagem, ocorre um aumento da velocidade na saída. Esse aumento da velocidade ele é reaproveitado durante todo o sistema. Mas como isso funciona nas aletas fixas? Quando a pressão ela é exposta à aleta fixa, ela serve como um suporte para fazer com que essa velocidade, essa pressão seja transmitida para as outras aletas móveis, aproveitando então assim essa pressão, essa velocidade e essa temperatura em todo o sistema, fazendo rotacionar o rotor. Nas pás rotores, como foi feito nos bocais, o cálculo é realizado pela altura de saída.
Então, nós utilizamos da seguinte forma, onde a altura específica é igual à massa em escoamento sobre π vezes o diâmetro vezes a massa específica, vezes a relação entre a pressão, vezes o coeficiente de vazão das pás, vezes a velocidade relativa, vezes o seno de beta. Ou nós podemos utilizar também essa fórmula, onde nós mudamos só o final dela, que ao invés de nós usarmos a velocidade relativa e o seno de beta, nós usamos a velocidade absoluta vezes o seno de alfa, onde o seno de alfa seria o ângulo de direção da velocidade. Também deverá ser considerado o grau de abrangência do fornecimento de vapor através dos bocais durante o cálculo das pás do rotor, já que o vapor passa somente através das pás do rotor que se encontram no momento dado após os bocais. A altura das pás do rotor é escolhida de tal forma que essas sejam iguais ou menores que a altura da saída das mesmas, porém sempre serão maiores que a altura de saída dos bocais. A figura ilustra exatamente isso. Tem um esquema comparativo das alturas na saída do bocal e na entrada das pás do rotor. A variação da altura entre o bocal e a pá nos primeiros estágios poderá ser de 2 a 3 milímetros, e nos últimos estágios a variação pode chegar a 10 milímetros. Sabendo que a altura das pás é maior que a altura do bocal, podemos calcular a altura da saída usando a fórmula. Essa primeira fórmula aqui, que seria o volume em escoamento maior igual ao volume específico maior sobre o volume específico menor vezes o volume em escoamento menor. Então, a área maior seria igual a o volume específico maior vezes a velocidade relativa menor sobre o volume específico menor vezes a velocidade relativa maior vezes a área menor. Se considerarmos o passo médio na entrada igual ao da saída, usaremos então essa outra fórmula aqui, onde a altura específica maior seria igual ao volume específico maior vezes a velocidade relativa menor sobre o volume específico menor vezes a velocidade relativa maior vezes a altura específica menor. E por fim, com essas fórmulas aqui, nós podemos recalcular o ângulo relativo na saída das pás, usando essa última fórmula aqui, onde o seno de beta maior é igual a massa em escoamento sobre π vezes o diâmetro vezes a altura específica vezes a massa específica vezes a relação entre a pressão vezes o coeficiente de vazão das pás e vezes a velocidade relativa maior. Cálculo da altura dos bocais ou aletas. O princípio da conservação da massa permite escrever a seguinte equação. Aplicando esta equação para as características na saída do bocal, resulta: massa de escoamento é igual ao volume de escoamento vezes a massa específica, que é igual ao volume de escoamento dividido pelo volume de controle, que é igual a área vezes a velocidade absoluta vezes a massa específica. O consumo real de fluido em escoamento através do bocal VB é função de sua geometria, podendo ser escrito considerando o denominado coeficiente de vazão do bocal, menos KB, resultando em volume de escoamento do bocal vezes o coeficiente de vazão do bocal vezes o volume de escoamento.
Para determinar a área, iremos utilizar a seguinte imagem, que é uma característica para a determinação da área da saída do bloco de bocais. Com isso, a área será igual ao número de bocais vezes a temperatura vezes a altura do perfil vezes o seno do ângulo. Seno número de bocais igual ao entropia específica dividido pela temperatura, tem-se que a área será igual a entropia específica vezes a altura do perfil vezes o seno do ângulo. Introduzindo o grau de abrangência, chegamos que será igual a entropia dividido pelo π vezes o diâmetro. Resulta para a área livre do escoamento na saída do conjunto do bloco. Área igual a π vezes o diâmetro vezes o grau de abrangência vezes a altura do perfil vezes o seno. Combinando essas equações, chegaremos à equação seguinte. A altura do perfil será igual a massa de escoamento dividido por π vezes o diâmetro vezes a massa específica vezes o grau de abrangência vezes o coeficiente vezes a velocidade absoluta vezes o seno do ângulo. Com essa fórmula é considerado os parâmetros utilizados. Determina-se a altura de saída do bocal. A altura de entrada se assume muito perto desse valor, por considerações construtivas. Deve-se ressaltar que para o grau de abrangência do fornecimento de vapor existe um limite inferior, que é o limite mínimo, maior ou igual a 0,2. Valores menores a este não devem ser utilizados, já que de maneira brusca aumenta as perdas por ventilação, que ainda serão analisadas. Existem também limitações com relação à altura do bocal, ou seja, a altura do bocal do perfil tem que ser maior ou igual a 0,015 metros, já que as alturas menores também aumentam as perdas. Sendo que o grau de abrangência mínima vezes a altura do perfil mínimo seja igual a 0,003 metros, logo a seguinte desigualdade deve ser verificada através da equação. Grau de abrangência vezes a altura do perfil vezes, que é igual massa de escoamento dividido por π vezes o diâmetro vezes a massa específica vezes o coeficiente vezes a velocidade absoluta vezes o seno do ângulo. Isso tem que ser maior ou igual a 0,03. Pela fórmula descrita, será feito o cálculo inicial do primeiro estágio da turbina. Uma vez que esses têm as aletas mais curtas. Se a desigualdade não se cumpre, é necessário variar o diâmetro ou ângulo de saída do escoamento ou a sua velocidade, para que os seguintes estágios, como já foi ressaltado, geralmente se efetua a injeção total do vapor. Logo, o grau de abrangência será igual a 1. Ou seja, se esses valores não se combinarem, será necessário realizar modificações no ângulo, no diâmetro ou na velocidade. Bom, boa noite. Eu vou estar iniciando a apresentação do trabalho, falando um pouquinho sobre turbinas a vapor, né? Esse exemplo aqui fala que existe uma turbina com pressão de entrada de 3 MPa, temperatura de entrada 350 graus Celsius, a velocidade de entrada de 40 metros por segundo e uma altura de 10 metros. A turbina está a 10 metros de altura e tem uma vazão máxima de 2,414. Essa turbina tem uma perca de calor através da carcaça de menos 35 kW e ela tem uma geração de potência de 1 MW, né?
Nesse exemplo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a pressão de saída e a temperatura de saída e uma saturação de 100%, né? Na saída o vapor tem uma velocidade de 120 metros por segundo e ela está a uma altura de 2 metros em relação ao piso. Bom, começando a calcular, eu fiz uma tabelinha aqui. A letra A é o calor perdido na carcaça da turbina, a letra B é a energia fornecida pela caldeira, a C é a energia presente no vapor de saída e o D é a energia útil disponível no eixo rotor. Então, para continuar o cálculo, eu separei o B. B é igual a 2,414 kg por segundo, vezes 3.115, que é a entalpia, né? De 3.115 kJ por quilograma, mais 40 metros por segundo, dividido por 2 vezes 1.000, mais 9,8 vezes 10 metros, dividido por 1.000, que deu um valor de 7521,778 kW. Continuando o cálculo, como eu sei que a letra A é igual a menos 35 kW, que é o calor perdido através da carcaça da turbina, mais 7521,778 kW, é igual a C mais 1.000 kW, que é equivalente a 1 megawatts. Então, fazendo essa separação aí, a letra C é igual a menos 35 kW mais 7521,778 kW menos 1.000 kW, que deu um valor de 6.486,948 kW. Bom, continuando os cálculos, fazendo a separação, C é igual a vazão máxima vezes a entalpia mais a velocidade de saída menos a gravidade vezes a altura de saída. Então, fazendo esse cálculo aí, 6.487 dividido por 2,414 menos 120 ao quadrado dividido por 2 vezes 1.000 menos 9,8 vezes 2 dividido por 1.000. Então deu um valor de 2.680 kJ por quilograma. Esse é o valor que a gente vai procurar na tabela de vapor saturado. Bom, pela tabela 2.680 kJ por quilograma é igual ao valor de vapor superaquecido, que é igual a 0,3 megapascal a uma temperatura de 300 graus Celsius. E o vapor saturado está a uma pressão de 0,11 megapascal e a uma temperatura de 102,3 graus Celsius. Bom, para calcular a eficiência que eu fiz aqui através das letras, né, que a gente encontrou, para calcular a eficiência é igual a D dividido por B, né, a gente encontrou aqueles valores lá atrás no índice do exercício, então deu uma eficiência de 0,1329 ou 3,29% de eficiência. Bom, obrigado, boa noite.